Acho que agora está gravando, glória a Deus. Estamos ao vivo aqui pelo YouTube agora. Tentamos pelo Facebook, mas a internet está ruim demais. Vamos esperar aí alguns irmãos chegarem. Manda aí, filho. Louvado seja Deus. Esperar para ver se já tem pessoas entrando aí, será? Vamos esperar, né? Louvado seja Deus. Então, livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 a seguir. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos moabitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azós a tomar, que é Jardim. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou o jejum em todo Judá. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Essa palavra Deus colocou no meu coração por esses dias, o Senhor vem falando comigo. E eu quero pregar essa mensagem baseando-me no tema que diz: o livramento de Deus em tempos difíceis. O livramento de Deus em tempos difíceis. A palavra do Senhor, ela tem 3 pontos interessantes nesta noite, a qual nós vamos abordar. O primeiro ponto é a oração de Josafá. O segundo ponto, a resposta de Deus. E o terceiro ponto, Josafá anima o povo e recebe o livramento. Então, vamos falar sobre o primeiro ponto. A Bíblia vai dizer que este Josafá era um rei que temia o Senhor. Ele era rei de Judá e ele tinha o seu coração voltado para Deus. A Bíblia vai dizer que na sua época o Senhor era com Josafá por causa do seu coração elevado ao Senhor. Naquela época os reis estavam em guerra pelos territórios uns dos outros. Quando eles se levantaram, 3 reinos se levantaram contra Josafá. Josafá se sente encurralado. Josafá se sente agora inibido, em beco sem saída. Josafá olha para os 4 cantos e ele percebe que não tem saída. Os exércitos dos inimigos eram enormes demais. A palavra do Senhor vai dizer que Josafá não tinha poder militar para lutar contra os inimigos, para lutar contra os exércitos inimigos. Ele não tinha poder, não tinha força para vencer aquele exército. E agora, o que fazer diante de tamanha afronta? O que fazer neste momento de guerra, de pavor, em que se encontrava o rei Josafá? A palavra do Senhor vai dizer que ele teme, que é normal, é natural, um homem, seja ele um homem cheio do Espírito Santo ou não, quando ele se sente em uma situação como a de Josafá, uma situação de beco sem saída, ele temer as circunstâncias, ele temer o que possa acontecer. E foi o que aconteceu com Josafá. Ele teme ao Senhor. Ele teme, aos reinos que vinham contra ele. E a Bíblia vai dizer que agora Josafá, ele toma uma atitude, ele temeu, ele sentiu medo, ele sentiu pavor, mas ele toma uma atitude agora, ele toma uma atitude de buscar a Deus. E ele também pede ajuda, pede socorro a todos os filhos de Israel,
a todo Israel e a todo Judá para que se juntasse com ele no templo e pudesse clamar a Deus. E a Bíblia diz que eles clamam a Deus, eles clamam ao Senhor, e eu quero aqui fazer menção da oração que Josafá fez a Deus. E esta oração é a oração que todo cristão deve fazer. A oração que Josafá fez ao Senhor, ela se concentra em alguns pontos interessantes, e eu vou falar de um deles que vai tocar também você. Olha só o que diz Josafá no versículo de número 7, o 8 e o 9 do capítulo 20 de 2 Crônicas. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não a deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, não nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Olha só que coisa forte, amados. A oração de Josafá é uma oração bíblica. É uma oração que ele se baseia na oração lá, que o Salomão fez quando edificou a casa do Senhor. Salomão, ele edifica a casa do Senhor, e logo após ele ter edificado a casa do Senhor, ele agora recebe a visita de Deus, que diz para ele: olha, Salomão, agora estarão abertos os meus olhos para este lugar, para toda oração que se fizer aqui. Se espada, fome, peste ou guerra, reinos se levantarem contra vocês, vocês vão orar a mim nesta casa, e eu enviarei providência e darei livramento. Então, primeiro ponto, a oração de Josafá. Segundo ponto, a resposta de Deus. Quando todos estão ali, orando em fervor, orando na ousadia da fé, a palavra do Senhor vai dizer que Deus levanta um profeta. E aqui está no versículo 14, se não me foge da memória. Deus levanta um profeta, versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jeziel disse: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. A peleja do Senhor, amados. Olha só, quando o povo busca de uma maneira tremenda, de uma maneira forte, de uma maneira poderosa, Deus, ele se manifesta, ele usa a vida do profeta para poder trazer a resposta. E ele diz: olha, Josafá, moradores de Jerusalém, de Judá, a peleja não é de vocês, a peleja é minha. E ele vai dar mais conselhos, e ele vai dizer: amanhã pela manhã subireis e vereis o livramento do Senhor. Contra esta peleja não tereis que pelejar, apenas estarás olhando de longe e vereis o que Deus vai fazer. E a Bíblia vai também falar sobre Josafá animando o povo. Quando chega no outro dia pela manhã, Josafá, ele diz para toda aquela nação: crede no vosso Deus e estareis seguros. Crede nos vossos profetas e prosperareis. E a palavra do Senhor vai dizer que eles sobem tocando e cantando louvores. E na proporção que eles iam louvando,
Deus ia dando livramento. Deus colocou emboscada no meio daquele exército enorme para poder dar vitória a Josafá. Eu quero dizer para você que não existe barreiras, não existe grilhões, não existe dificuldade, não existe nenhum tipo de cadeias que as orações dos santos, a oração do povo de Deus não possa quebrar. Hoje, eu digo para você, o mundo está um pandemônio, o mundo está vivendo essa pandemia, o mundo está vivendo em guerra, mas Deus está trazendo para o seu povo a oportunidade de ver milagres, de ver livramento. Tem livramento de Deus para a minha vida e para a sua vida. Não importa a situação em que você se encontra. Josafá estava encurralado, estava em aperto, não tinha para onde correr, não tinha para onde fugir, mas ele descobriu o segredo. E o segredo é orar, o segredo é buscar, o segredo é se prostrar e se render diante de Deus. E o Senhor trará livramento. Comece a orar. Ore, faça orações bíblicas. Você sabe que a oração bíblica é a oração que alguém já fez e alcançou sucesso da parte de Deus. Orações bíblicas, você pode usar a oração do rei Josafá, você pode usar a oração de Daniel, de arrependimento e de humilhação. Você pode usar também a oração de Ana. Existe um monte de oração na Bíblia que você pode usar em diferentes tempos, em diferentes épocas em que você esteja passando por lutas ou por provações. Eu quero deixar essa palavra para você e dizer que Deus está no controle da situação e que Ele é o Deus que muda decreto, Ele é o Deus que muda a história, Ele é o Deus que cessa as guerras, queima os carros no fogo e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa é uma palavra para você, meu amigo. Que o Senhor Jesus te abençoe, te fortaleça e te dê graça. Amém? Ficam na paz. Nem travou. Desliga.